estamos aqui entre Lisboa e o México. Pronto, o meu primeiro convidado aqui destes vidros vitrais é o António Cordeiro, especialista em enneagrama, gestão desportiva e muitas outras áreas. Estudou fora, já viveu muito, não é? Já tem assim muitas experiências para partilhar. E eu queria lhe começar, António, por perguntar. O António está no México, está numa nova aventura neste momento, mais ligada à parte artística, pronto, para ser produtor de um filme, não é? O que é que o António nos pode contar agora deste início de processo no México? O que é que pode partilhar connosco? Pelo convite. A questão do filme para mim foi assim muito... Eu vim para aqui, eu estou em Chapala, México, isto é no estado de Jalisco, perto da cidade de Guadalajara, junto a um lago, portanto, dá o nome aqui à população, portanto, esse lago de Chapala. E, portanto, eu vim em algumas... com uma missão, mas que não tinha a ver propriamente com isto, estava relacionado com esse filme. Vinha numa atitude colaborativa relativamente ao guião, no suporte às pessoas que aqui nos vinhamos encontrar para elaborar esse guião. Só que isto mudou-se tudo com a questão do Covid. Portanto, era eu de Portugal, uma moça, digamos que é a líder do grupo, que é guionista profissional em Cidade do México. Essa era fácil de se deslocar, é pouco mais que 1 hora para aqui. E é um rapaz da Argentina e uma outra moça da Colômbia. E o que acontece é que não havia voos para eles poderem vir para cá, nem da Colômbia, nem da Argentina. Entretanto, a moça ficou na cidade do México à espera que houvesse alguma coisa, e eu fui avançando aqui com o que podíamos, e portanto foi sempre tal como estamos agora a fazer, portanto foi sempre as reuniões via Zoom. Eu fui pondo da minha experiência, que eu achava do projeto, mas sobretudo a questão da minha experiência em termos mais de organização. E aconteceu uma situação, digamos, triste. Eu tive que voltar a Portugal rapidamente, algum tempo depois de ter chegado, porque o meu pai faleceu, e tive cerca de 2 semanas em Portugal. E quando regresso aqui, dizem-me imediatamente que não tínhamos voltado a contactar nesse período, dizem-me imediatamente que querem falar com muita urgência comigo porque há algo. Eu falei, o que é que será que vai passar? Isto acabou tudo. Cheguei agora aqui, vou voltar já para trás outra vez, mas está tudo bem. Não, a questão era que tinham estado reunidos e que queriam que eu fosse o produtor do filme. E aquilo caiu-me assim de chapa, não é? É muito diferente. Eu disse, há aqui isto já está a começar... Uma reviravolta. Isto já está a começar mal, porque estão logo a fazer um erro de casting no início. Não tem a ver comigo, este filme não é o meu. Mas afinal estava enganado. Bom, E com outras pessoas... E o que é que nos pode... pronto, o nome do filme é Invulnerable, não é? Invulnerável, assim traduzido assim muito diretamente. E ou seja, o que é que nos pode contar para já do filme, assim muito geral? Ou seja, ainda estão numa fase muito inicial, não é? Ainda nem sequer as filmagens ainda nem está... Estão a preparar tudo, o guião e... A preparação é uma fase. Eu tenho aprendido bastante, é mais uma aprendizagem de vida, eu tenho aprendido bastante sobre isso, e então, sobretudo, a questão de guiões. Um guião poderá demorar 6 a 9 meses, é o normal que demoram a fazer um guião, e aquilo está sempre a ser revisto, é detalhes e detalhes e detalhes. E, portanto, depois do guião estar pronto... E isto já a partir da obra, não é? Ou seja, estes 6, 9 meses já tendo a obra a partir do qual o guião é feito, certo? Ou não? Pode não haver uma obra, ok? Pode ser uma história que se quer contar, não é? E as pessoas estão que é o nosso caso aqui. Não há propriamente uma obra. O que há, digamos assim, é
é algo que nos está a inspirar para o que está escrito, para a mensagem que se quer transmitir. E E então o que é que pronto, trata? essa elaboração é que demora esses 6 a 9 meses, geralmente. Nós já temos a primeira fase do guião, que chamam aqui a quartilha, já temos cerca de 30 quartilhas, mas isto irá para as 100 e qualquer coisa de quartilhas. Portanto, são as pormenorizações todas, com certeza que há uma palavra em português para esse termo, eu não a sei, porque estes são os meus primeiros contactos, os únicos contactos aqui com estes aspectos mais técnicos. E o que é que nos pode contar? O que sei é a pormenorização. Estou assim a ouvir mais Sim. tremido, não sei se me está a ouvir agora. Estou. Pronto. E ele só Agora perguntar. já ouço novamente. Pronto. O que é Já que, o que ouço é que- novamente. o que é que nos Sim, pode sim. contar assim mais especificamente sobre a história? Ou seja, imagino que não se possa adentrar muito, mas assim, ou seja, pronto, falou-me que a história tem assim um caráter mais espiritual, não é? Mais interior. Exatamente. E que tipo de viagem é esta? Ou seja, que tipo de experiência é esta, não é? Se é baseado numa experiência real, tem que ver com que aspectos ou com que experiências é que está relacionado. Uhum. Bom, isto à partida, o que eu vou dizer até pode apontar para um filme de caráter religioso. Não é. De qualquer modo, ele tem a ver com um rapaz que andou por aqui há cerca de 2000 anos e que deixou uma mensagem que impactou o mundo. Aliás, impactou tanto que, se nós formos dizer qual é a data de hoje, ela tem a ver com ele, seja no mundo ocidental ou seja em qualquer outra região do planeta. Pode até colocar outras datas, mas esta é, digamos, a data oficial do planeta Terra, tem com esse rapaz que influenciou tudo. E, portanto, este filme está baseado, digamos assim, na filosofia que ele nos trouxe, mas não, digamos assim, nos aspectos religiosos que a partir daí começaram a ser construídos. É claro que tem sempre essa ligação, e muitas das fontes são fontes que são digamos, da área religiosa, mas nós estamos a contar a história. É difícil dizer contar a história de uma outra maneira ou contar uma outra história. Estão a ir um bocado à essência, ou seja, à origem dessa história, ou seja, estão a ir à substância dela, em vez de depois os enviesamentos que vieram mais tarde, não é? A ser deturpados e... Sim, vamos lá ver. Ao longo da história da nossa própria civilização, e muito digamos, com teorizações que depois vieram a dar a religiões, ou filosofias que vieram a dar as religiões. Portanto, por exemplo, na questão do budismo, há muita gente que diz: o budismo não é uma religião, é mais uma filosofia. Uhum. De certo modo, eu aceito em alguns aspectos em relação a isso, obviamente que sim. Agora, aqui há algumas coisas que há, digamos que, alguém que tem uma conexão, alguém que tem um chamado interior e que percebe o jogo, percebe todo um jogo, lá está, de caráter mais espiritual, compreende-o e vai procurar explicar, digamos assim, esse jogo, vai procurar mostrar as chaves desse jogo, para se ganhar esse jogo a outras pessoas que os começam a seguir. Só que a linguagem utilizada por essas pessoas que, entretanto, compreenderam esse jogo é uma linguagem não dualista, que procura ser transmitida de uma forma, normalmente através bastante metafórica, porque é difícil explicar a não dualidade em questões menos metafóricas. E então aqueles que seguem não conseguem normalmente compreender aquilo que está a ser transmitido.
E o que é que fazem? Fazem essa transmissão, essa continuidade, ela é feita de acordo com as convicções, de acordo com as crenças, de acordo com os meios, digamos, com os meios mentais e emocionais que os seguidores têm para fazer passar a palavra. O que é que isso normalmente vai desembocar? Uma religião. Que não é, ou seja, há todos aspectos ligados a questões hierárquicas, todos os aspectos ligados muito, pronto, já dualistas, do bom e do mau, do pobre e do rico. Quando digo aqui pobre e rico, é pobre em termos de conhecimento. Pobre de espírito. Sim, E, às vezes e... nem isso, era bom. Já não era mau, pobre já pobre de algum... espírito já era qualquer coisa, já havia já. uma certa humildade, não é? Uma certa Exatamente. entrega, simplicidade. E diga uma É. coisa, onde é que entra aqui, podemos pôr a linguagem artística, ou seja, a linguagem artística é uma linguagem que, neste caso, não é, por estar ligado ao projeto de um filme, que considera ser um bom meio para expressar a própria mensagem. Ou seja, eu acabo por sentir aqui que há um bocado um jogo dentro de um jogo, não é? Neste caso o filme, não é? Que está, do qual é o produtor, e portanto há aqui uma espécie de jogo dentro do jogo, um filme dentro de um filme que é a nossa vida. Como é que nós não caímos aqui na dualidade, aqui nesta, como é que podemos falar deste filme e desta experiência que está a viver sem cair nessa dualidade? Não, acho que estou. Agora estou a ouvi-lo. Eu deixei de o ouvir, não sei se... Eu experimentei agora desligar a câmera, não sei se pode ajudar um bocadinho. Não, penso que não tem a ver, não há Pronto. problema. Por vezes há um corte, mas ele volta Pronto, vou-lhe só pedir, é assim, eu não ouvi desde, pronto, o início da sua resposta, portanto, se puder só retomar, agradeço. Ok, então vamos ver se eu tenho estrutura em relação a isso. Estou a dizer que esse aspecto, o aspecto da dualidade, ele está sempre, quer dizer, é dentro disso que nós, neste mundo, nos vamos movendo nas várias áreas. Mas há toda uma infraestrutura que vai procurar apontar para os aspectos não duais. E a arte em si, digamos que é um instrumento, é uma ferramenta muito boa para isso, ou seja, aqui neste caso da comunicação da palavra, e quer com o áudio e mesmo com o vídeo, há toda uma poesia interior que não se consegue transmitir facilmente, de uma forma direta. Tem que haver algo mais artístico, mais profundo, de uma conexão muito grande com a estética e com o belo, e com os seus próprios contrários, para nós percebermos também lá está, esse efeito dualista, para sentirmos as coisas de outra maneira, para a imagem poder passar. Então, a parte artística é aqui muito importante, não é? O cinema é a sétima arte, neste caso aqui para nós é a primeira, é que está aqui mais direta. Esta região onde eu estou, há aqui, portanto, perto de Chapala, há aqui uma populaçãozinha muito dada à arte, chama-se Ajijic, e é uma meca muito grande de muitos artistas. É uma zona que convida, uma região que convida muito à reflexão, temos já certa quietude, e esse propiciar é muito interessante para isso. No fundo, eu senti que estávamos aqui no ambiente correto para ter todo este processo criativo, a inspiração que é necessária para criar ou arrancar com a obra que pretendemos. Ok. E eu, por acaso, curiosamente, fui investigar essa vila que falou e, pronto, fui dar, assim, logo das primeiras coisas que me surgiram, foi que o irmão do Jackson Pollock, que é qualquer coisa Pollock, era o irmão mais velho dele, também esteve aí nessa região, nessa aldeia, e pronto, acho que começou a fazer mesmo, assim, obras mais abstratas e mais orgânicas, a partir do momento que fez a passagem dele por aí, teve 1 ou 2 anos, e pronto, é curioso. Completamente, mas geralmente está na linha disso. O que é engraçado é que é muito refletido isso em murais. Eu já tenho fotografias de muitos murais. Se nós achamos que temos uns murais
bonitos já em Lisboa, pronto, mas são de índole bastante urbana. Aqui ultrapassam esse aspecto. Já o México em si tem todo um carisma que o diferencia na questão da utilização das cores. Então, para mim, isso toca-me profundamente, essa utilização de cores. Nós somos um bocadinho monolíticos É em relação à verdade. nossa própria, digamos, cultura, não é? Nós vamos... passamos numa região alentejana com aquelas características todas em termos estéticos, por exemplo, das casas, das casinhas, mas é tudo branco e depois com aquela faixa espanta-moscas, apaga nos azuis e anda nos amarelos, um bocadinho no horas, mas ficamos muito... É um outro cromo que está por trás. Também outros pensadores que, entretanto, passaram por aqui. Yogananda veio por aqui, marcou aqui esta zona em termos reflexivos. Portanto, que vivia digamos, um homem, um dirigente espiritual, digamos assim, que vivia na Califórnia e que foi muito atraído aqui também por esta região de Chapala. E acha que há assim regiões, não só como países, não é? Porque o México é tal como falou, não só aqui a nível mais estético ou mais da cor, acha que há países que acabam por preservar um bocado a sua aura energética e a sua conexão mais que outros? Ou seja, tem sentido isso no México, essa energia mais presente, ou acha que isso depois parte de cada um e da experiência de cada um? Sim, é mais isso. Eu não acredito muito nesses aspectos energéticos de locais ou de espaços. Acho que isso é... As pessoas é que têm a ver com isso. Quer dizer, a nossa mente é que coloca... Faz essa leitura, não é? faz essa leitura e tem essas sensações, e a partir daí, ou melhor, tudo começa por um pensamento, e há pensamentos que têm um impacto, todos eles têm um impacto positivo ou negativo em relação a tudo. Nós é que não temos bem essa noção, mas qualquer pensamento é algo muito forte. A nossa mente desenvolve esses pensamentos que vão ter esse impacto, sabe-se lá onde. Então, Claro. eu penso que tem a ver quando falamos de energia, tem a ver muito com isso. Esses pensamentos, e há realmente pessoas que têm essa capacidade de pensar, de desenvolver pensamentos muito conectada com, podemos lhe chamar, com o absoluto, ou o cosmos, ou o que quisermos dizer. Então é muito nesse aspecto, talvez esta região aqui, pela questão do posicionamento do lago, aqui é considerado também em termos climatéricos a segunda melhor região climatérica, ou mais pródiga região climatérica do mundo. Não me perguntes qual é a primeira, que eu não sei, mas sei que essa que é aqui tida como a segunda, e realmente o clima aqui é extraordinário. Isso convida a esses pensamentos, a essa abertura de pensamento, talvez mais, eu não diria só positiva, porque por vezes nós, para vermos o positivo, temos que entrar em algum contacto com o negativo. Isto aqui digamos assim, neste plano, isto é a minha convicção. Cá está a questão da dualidade a Ok. tocar-se. Há uma coisa muito boa, há outra também por baixo a tentar complicar as coisas. Claro, claro. E diga-me uma coisa, a personagem que, pronto, o tal rapaz que teve ficado 2000 anos há bocado, a pessoa, pronto, não sei se interessa muito focar no nome dele, mas estava a falar de Jesus de Não alguma tem forma ou problema. não? Não tem problema nenhum. A questão é a nossa designação É em não ir logo relação para a religião ou não ir... Sim, tem conexão em relação a isso, mas não tem problema. Temos o devido distanciamento, quer dizer, para nós, na nossa língua é Jesus, noutras línguas aqui chamam muito Jesus com I, Ok, eh, ou Joshua, como era conhecido, mas não tem problema nenhum, é exatamente a partir daí, portanto, visto como alguém que veio dar um abanão muito grande
muito grande a isto tudo no sentido positivo, veio largar muita semente que impacta com todo o planeta, não é? Ok. E, eu ia-te fazer uma pergunta, é assim mais específica, eu não sei se depois, porque há um filme, pronto, do qual eu gosto muito, que é, não sei se conhece, que é a Montanha Sagrada, que eu não sei se foi gravado no México, mas é possível que tenha sido. Não sei se conhece ou não. Eh, Não sei, com quem é que é? o filme é feito pelo Alejandro Jodorowsky, que é um realizador chileno, mas que viveu uma parte da vida dele no México. Ah, E Jesus tem um papel bastante central no filme dele. É interessante porque depois, pronto, há figuras de vários planetas, ou seja, ele depois faz uma fusão de várias, não só componentes filosóficas, religiosas, simbólicas, mas Jesus é como se fosse a personagem principal e faz toda uma viagem iniciática, digamos assim, e é interessante porque ele está muito ligado também ao México, portanto estava aqui a encontrar um padrão de. Achei interessante haver esta fonte, não é? Estar a ser relembrado e estar. Ser esse o ponto de partida, não é? O México ter aqui uma importância. sim, sim. Não, isso é um aspecto engraçado. Eu não sou muito de cinema, gosto, obviamente, e emociono-me com. Aliás, às vezes até me emociono demais, não é preciso muito para me emocionar, mas não é uma coisa que eu, dado os meus diversos afazeres, não é uma coisa, digamos assim, que seja aquele hobby. Claro, Central que muita gente tem e que percebe muito e que fala de atores, talvez por isso é que tenha sido interessante, digamos assim, e que tenha surgido esse convite. Foi mais que um convite, foi algo que é assim, tens que ser, não pode ser de outra maneira. Portanto, apesar de eu ter pedido algum tempo para refletir, vi que não tinha saído. Aliás, na minha decisão pesava muito essa questão do erro de casting. Eu não sei, eu não compreendo isto, mas talvez isso tenha sido uma coisa positiva, que é, e há muitos vícios aqui depois no meio desta área do claro, cinema, e é claro, excelente, tu não conheces ninguém. claro. Traz uma Isso realmente liberdade, é não é? muito interessante. É, E uma podem-me chegar criatividade. algumas, sim, que eles falam, seria muito importante para este papel, é este ou aquele ator, esta ou aquela atriz, o filme vai ser em inglês, e portanto eu digo, é extraordinário. Ok, em termos de produção eu não olho para isso dessa maneira, no aspecto artístico claro que é muito importante, hã, mas há outros aspectos depois para conseguirmos a comunicação, há outros aspectos que pesam e que são fundamentais. E como é que está a sentir estar do outro lado? Ou seja, estar mesmo dentro do furacão, digamos assim. Ou seja, estar a ver mais o todo, não é? Nós costumamos ver um filme, aparece-nos já feito, mas um filme, pronto, é um processo que demora anos, há muitas pessoas envolvidas. Claro que, pronto, depois depende da escala do filme e até pelo que me disse, sendo um filme independente, eu até acho que é mais interessante, não é? O facto de estar mais ligado a todo o processo, não é? Porque se for uma escala muito grande, as pessoas acabam por estar mais dispersas, cada um com a sua função. Claro, O claro. que é que. Há aqui, digamos, há aqui um aspecto da neurofisiologia que é o sistema de ativação reticular. Isto é o SAR, assim um nome esquisito que é, nós costumamos dar por exemplo como quando compramos um carro, repentinamente começamos a ver muitos carros iguais ao nosso. Uhum. Quando uma mulher está grávida, começa a haver muitas mulheres grávidas, essa sensação, porque há ali um foco que vai em relação a alguma coisa. Então, isso está-se a passar aqui com o meu sistema de ativação reticular. Eu tudo o que vejo já tem a ver com a função que eu estou a desempenhar. Claro. Eu dei comigo a ver há dias um filme a não ter, a não estar focado propriamente na história, mas em todos os aspectos, a ver como é que aquilo tinha sido uma produção tão interessante e era um filme low cost. O que é que estava ali por trás? Portanto, há uma história toda por trás daquilo que por vezes não nos apercebemos. Então é dentro disso, ou seja, tudo o que o que agora me vai acontecendo, o que vem vindo, tem muito a ver já com as funções de que eu estou. Portanto, há aqui, começamos a ficar impregnados da própria energia do que se
do que se está a passar, não é? Ou do que se vai passar. Estar aqui no meio e estar no outro lado. Por enquanto, eu ainda me sinto no centro do furacão, mesmo no olho do furacão, onde, segundo informo, as coisas são até relativamente calmas e começa tudo a andar à volta num grande turbilhão, mas eu ainda estou aqui no meio. Obviamente que vou ter que atravessar esse turbilhão todo, mas por enquanto, neste início, isto é um projeto que será eventualmente pronto, cerca de 3 anos para estar tudo pronto, e espero que sim, que me ultrapasse mais até em termos das minhas funções. Isso é uma área que eu tenho que ter muita atenção, porque está muito ligada às questões orçamentais e portanto, de ter em conta o tempo que ficar e o planeamento que for feito, ele tem que ser cumprido, não diria à risca, mas quase. E ele fazer aqui uma pergunta, ou seja, aqui outra vez não sei se em catadupa, sem camada, que é, eu achei interessante isso que disse, ou seja, a pessoa começar a ser impregnada, não é? O foco, a atenção começar a ser canalizada para o que está a fazer, não é? E estar a olhar com uma perspectiva totalmente diferente. Como é que, se nós aplicamos... Aí o António neste momento está a falar do filme, não é? Que está a preparar e que está a produzir. Mas como é que nós depois vamos para a camada de cima, não é? E vamos para a arte que é a vida, não é? Ou seja, porque todos estes pequenos trabalhos a fazer, experiências, fazem parte de um todo, e pronto, nem estou a falar aqui já do todo universal, mas do nosso todo, não é? Da nossa... Como é que nós depois nos movemos neste todo, neste nosso todo, ou seja, sem... para onde é que vai esta atenção, percebe? Não sei se estou aqui a ser confuso. Não, eu compreendo a tua questão. Lá está, quando nós entramos em aspectos mais filosóficos e mais simbólicos, em que efetivamente este filme também pretende abordá-los ou integrar-se neles. As questões têm sempre a ver nos aspectos da comunicação, e um filme tem como objetivo também comunicar e comunicar algo. Este há algo que o filme, ou a filosofia que está por trás, nos diz que há uma frase bíblica que indica: todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui no que nós queremos transmitir é: todos são chamados, mas são poucos os que aceitam ouvir. É uma coisa completamente diferente. E o filme, digamos, o filme é só uma obra com aspectos muito inspirados. E lá está a tal questão do filme espiritual. E o inspirado quer dizer in spirito, ou vem dessa raiz. Portanto, essa comunicação é feita para quem aceitar ouvir. Não é um filme para agradar a públicos. E daí que para algumas pessoas vai-lhes ser completamente indiferente, para outras são capazes de se irritar com o que está a ser comunicado. Mas haverá sempre alguém que é tocado e que vai compreender isso, porque está naquele momento. Outros que não vão ser quando o filme sair, mas com certeza que serão mais tarde tocados. Para outros não é, digamos, lá está, não estamos a fazer um filme propriamente para ser agradável a um público. Se me perguntaste se é um filme na área comercial, sem dúvida que é. Agora, ele por si pode ser uma caixa de surpresa muito, muito interessante, como pode ser alguma uma banalidade, penso que não vai ser, dada, digamos assim, dada não, toda a mensagem que está por trás. Okay. Vai com certeza tocar muita gente, e muita gente que vê as coisas de uma forma diferente. E mais nesta altura que neste momento o planeta
está a passar e que vai mexer muito com as nossas mentes, vai haver muitos pensamentos, há muitos pensamentos neste momento, digamos, num mar quântico que se chocam e interchocam. Nós temos uma coisa muito interessante em termos mais micros em Portugal, nomeadamente em Lisboa, com o terremoto de 1755. Lisboa seria ou a mais ou uma das mais luxuosas, ricas cidades naquele momento antes do terremoto e do tsunami, do incêndio e tudo aquilo. E passou a ser uma das mais pobres. Isso, obviamente, teve um impacto muito grande na forma de pensar, até depois acabou por se refletir em aspectos de caráter mais político, com todas as questões do liberalismo e no olhar a religião de uma outra forma e a monarquia também com outra forma, que veio a dar mais tarde tudo o que veio a dar, todas as alterações grandes. Isto porquê? Porque nesse tempo era como se nós somos desta forma e temos esta bênção divina porque somos muito tementes a um Deus, a um Criador. E passado aquelas 2 ou 3 horas em que está tudo ali de pantanas, aquilo vai provocar muitas interrogações. Então, nós somos tão cumpridores, porquê é que isto nos aconteceu a nós? Há aqui qualquer coisa que está mal contada. Nós não merecíamos isto. A nossa mente é uma mente muito, muito ligada aos merecimentos. Nós não merecíamos isto. Isto é inadmissível. Quem está a tomar aqui conta da programação da coisa, deve ser enganado. Só pode. Isto deve ser algo aqui diferente. Isto teve um impacto muito grande nas mentes pensantes da sociedade portuguesa, que depois foi como a pedrada no charco, não é? Houve ondas que se foram transmitindo e as interrogações começaram a ser outras. E aqui também, digamos, que pretende, o filme objetiva um pouco isso. Largar aqui no Largo de Chapala, é um lago enorme. É o Lago do México, não é? Sim, é para largar um pedregulho virtual, de modo a que ele possa ter impactos nas mentes da própria humanidade, que haja algumas pessoas que possam pensar de uma forma diferente. Mas acha que algum dos problemas para nos dias de hoje, ou pronto, já desde há muito tempo, mas hoje em dia se cá mais acentuado, não é? Esse mar de pensamentos que se entrechocam, de que fala, será que há um excesso de pensamento, ou seja, o que nos impede por vezes de nos ouvirmos e de estarmos conectados é excesso de pensamento que entope, ou acha que não é por aí, ou seja, a meditação entra aqui de alguma maneira, sendo meditação, pronto, pode ser o próprio viver, não é? Não tem que ser estar sentado de olhos fechados. Onde é que acha que tem a ver com isto? Vamos lá ver. Tu utilizaste a palavra problema, eu vou procurar ultrapassá-lo e meter lá desafio. Gosto mais de ver sempre mais por essa perspectiva. Okay. E é sem dúvida isso que estavas a dizer. Ou seja, há todo um barulho ensurdecedor, toda uma aceleração que está permanentemente na nossa mente. E, pronto, a própria forma como a sociedade ocidental olha para todos estes problemas e toda esta questão relacionada ao momento que estamos a viver, que é um turbilhão, e que no fundo há um conjunto também de redes mundiais, esse mar quântico que eu também falava, que vai amplificar tudo isso. Então, este filme enquadra-se nesse aspecto com o momento com aquele momento do fazer uma respiração profunda, okay? em que os sistemas se acalmam. Nós somos nós, enquanto corpo humano, o corpo humano tem um complexo químico muito bem elaborado, ou pelo menos essa complexidade vamos dizer assim, verifica-se.
E o que é que faz com que se acalme todo esse conjunto de químicos que nos aceleram? A respiração vai fazer com que os químicos entrem na corrente sanguínea e a coisa se acalme. Então, a respiração é importante. Por vezes nós estamos numa aceleração muito grande e basta parar um pouco, basta uma quietude e dar essa respirada profunda para que as coisas se acalmem e nós possamos ver de outra maneira. Leva-nos muitas vezes é esta aceleração permanente, em que nós ficamos com uma outra sensação, que é a sensação de que nem sequer temos tempo para parar. Os orientais têm realmente essa vantagem, porque veem as coisas de uma outra maneira e ligam-se mais a essa paragem, fazem mais essas paragens, são mais introspectivos. Mas cada vez mais a sociedade... Sim, isso é uma contaminação boa que o Oriente traz para o nosso lado, de travar toda essa aceleração. Portanto, estamos a viver um momento, até pela sua introspectividade, de ficarmos mais tempo em casa ou não podermos seguir as nossas rotinas. Portanto, sairmos sem querer, acabamos por sair das zonas de conforto, irmos à procura de outras coisas e acabamos muitas vezes por nos interrogar ou darmos de frente com qualquer coisa que nunca tínhamos reparado. E talvez este filme venha neste sentido, batermos de frente com qualquer coisa que vamos dizer, epa, que ridículo, mas de repente, deixa-me olhar melhor este ridículo. E diga-me aqui a tentar transmitir. E pegando no que está a dizer, acha que, ou seja, este rapaz que esteve por cá há 20 anos, há 20 anos, desculpa, há 2000 anos, não é? Sim. Será que houve realmente algum tipo de evolução, digamos, espiritual, não material, não é? Porque material, evidentemente que houve, seja com o seu lado positivo e negativo, mas houve um acompanhamento espiritual, ou seja, na sua percepção e na sua... não só por exatamente estar num projeto, mas sem qualquer dúvida, certo? Sim, mas sem qualquer dúvida. Ou seja, nós éramos, naquele tempo, éramos meninos na compreensão de uma mensagem que, entretanto, foi muito, obviamente que foi distorcida, porque ela não era compreensível daquela forma. Nós, quando contamos uma história, ela pode ser interpretada de muitas maneiras e, portanto, a forma digamos, de trabalho do rapaz era mesmo contar histórias, as metáforas que estavam por aí. E depois há toda uma estruturação que veio na sequência disso, que começa pelo próprio Império Romano já em desagregação, até aos aspectos ligados ao cristianismo ser considerada a religião oficial. Não tem nada a ver com a religião, isso tem a ver com aspectos políticos. Claro. Que era para acalmar, para ver se conseguiam ainda ir buscar o outro lado do Império e recuperá-lo com a malta que lá estava e que estava toda muito ligada a uma nova resposta. Isso abanou as mentes de toda a gente, o impacto que teve tudo isso. Portanto, há estes grandes tsunamis e grandes terremotos que vêm abanar, isto no sentido simbólico, vêm abanar a nossa forma de pensar. Isso acaba de dizer que é bom. Agora, há todo um crescimento, há toda uma evolução muito grande nestes 2000 anos e talvez nos últimos 50 anos as coisas mudaram-se muito. Aliás, o facto, primeiro, de estarmos aqui a falar desta forma assim, isto é uma coisa absolutamente nova, não é? Mas eu até estava a dizer, por isso é que eu percebo o que está a dizer, mas eu, pronto, às vezes, talvez pela minha ingenuidade mais jovem, ou por ter vivido menos, ou ter aqui uma percepção de certas coisas mais, pronto, ainda em processo de expansão e de crescimento,
tenho a sensação que materialmente, ou seja, hoje podemos estar aqui a falar, mas à distância, ou seja, há uma série de evoluções, mas que não são necessariamente usadas num propósito construtivo ou mais sublime, digamos assim. E essa é a minha João, questão. sim, mas a tua questão parte de um conjunto de princípios, não é? Parte Claro, do princípio que a vida é uma coisa que tem início, tem meio e tem fim. claro, claro. E tu achas que a tua experiência se resume à vida. Isto porque esta é a questão. Nós confundimos-nos com corpos, nós achamos que somos corpos, que é uma coisa muito objetiva e que nós podemos tocar e dizer eu sou um corpo. Mas será que eu não sou. Que não são, digamos assim, fotões em vibração, mesmo todo o aspecto corporal? Sim, mais físico. O que é que é mais importante? É o nosso corpo ou a nossa mente? Então, há aí um conjunto de definições que são muito importantes em relação a isso. Possivelmente é essa a experiência que tu estás a dizer, que tu estás-te a referir a ela em termos cronológicos, ok? De onde é que ela vem, ok? Os aspectos nós chamamos da genética, e podem ser tidos como uma outra compreensão, mas que vem dar muito. Porque é que há crianças que aos 5 anos ou mais cedo já estão a tocar obras sinfónicas, ok? Ou a fazer questões aos pais, ou em termos de matemáticas. Há ali qualquer coisa que não pode não estar a jogar da maneira que nós olhamos para os aspectos a que chamamos científicos. Aliás, quando nós compreendemos muito bem, a nossa tendência científica é chamar-lhe milagres. Não compreendemos isso. Agora, reparem em termos. Há aqui aspectos que vêm sendo tidos, eles têm muito a ver com aquilo que se poderá chamar uma lei do caos, que é a verdade é só uma. Mas neste planeta, pelo menos neste planeta, há, há mais agora. Há mais de 7 mil milhões de verdades. E quando a verdade é só uma, e nós, em contraponto, lhe metemos 7 mil milhões de verdades, repara o caos em que isto dá. Porque cada um de nós tem a nossa verdade. A questão está com a verdade oficial, há verdades oficiais relativamente a aspectos mais filosóficos ou até religiosos, que vão mudando. Porque esta é uma verdade que não é bem uma verdade, é uma verdade que vai modificar Consoante as necessidades. para outras verdades. Sim, eu não estou a dizer que isso que seja mau aqui mesmo. Temos que, para termos a física quântica, tive uma física que neste momento já se percebeu que é a física newtoniana. E sem a quântica nós não iríamos chegar a uma outra qualquer que ainda não entramos lá. Okay? Portanto, há todo este processo evolutivo. A nível, por exemplo, a nível religioso, do cristianismo, do catolicismo, há momentos que eles são fundamentais para que a nossa mente se liberte. E são aspectos que parecem não ter assim, pronto, parecem ter ser aspectos mais técnicos do olhar para a verdade de uma outra maneira. Mas, por exemplo, houve nos anos, não sei se será nos anos 60 ou 70, sido por aí, uma coisa que foi o Concílio do Vaticano II. E nesse concílio, uma das coisas que saiu foi que as pessoas já não eram condenadas ao inferno, algo deste género. Não tenho bem preciso a situação, mas sei que tem a ver com as pessoas já não seriam condenadas a partir daí, pelo menos à hostilização por parte da Igreja, se falassem contra digamos assim, contra a lei, contra a própria religião em si. Já se aceitava, ok, qualquer pessoa pode falar, dizer o que é que pretende. Isso veio criar uma revolução muito grande, tal como questões muito simples, que hoje nos parecem muito simples, mas que agora são bastante postas em causa exatamente neste momento, que é o direito a reunir-nos. Nós falarmos deste tema
por exemplo, em Portugal, publicamente, ou no meio de um grupo, há 50 anos atrás, íamos presos. Só o Agostinho da Silva é que ainda mandou assim umas postas, não é? Assim mais. Mas lá está, Não tinha era um homem levado a muito sério. inteligente, uma capacidade metafórica extraordinária, ok? E conseguia dizer as coisas de uma outra maneira que deixava o outro lado muito baralhado. É a metáfora. Diz, mas eu estou a interpretar desta e desta maneira. Mas está a interpretar mal. Porque isto também pode ser interpretado desta. Okay? E a metáfora é isso mesmo. Ela vai ao inconsciente. Eu gosto muito de utilizar metáforas em relação aos meus workshops e também nos meus livros. Eles próprios são uma metáfora. Eu gosto muito de os utilizar porque, mesmo num livro técnico, ao explicar algo como é que efetivamente é, algo tecnicamente explicado, eu estou a ir muito para o consciente, eu estou a trabalhar com a nossa parte consciente. E quando eu conto uma história, é muito interessante que a atenção aumenta, a atenção das pessoas aumenta. E essa história vai ter uma interpretação de acordo com as verdades que cada um tem, de acordo com aquilo que cada um de nós acredita. E a questão digamos, dessas crenças, dessas convicções, é tão forte, que nós matamos por elas e são apenas pensamentos. É aquilo que acreditamos que está por trás. E, portanto, quando acreditamos em perfeitas loucuras, com essa ligação a todas essas leis de caos, nós temos essa tendência maléfica da destruição, de queremos destruir o outro, para impormos, digamos assim, o nosso pensamento. Quando há bocado falaste em relação ao Enneagrama, que é uma área que eu me dedico realmente há alguns anos, é muito interessante verificar que o Enneagrama, Ennea quer dizer 9, e grama são pontos ou traços, neste caso aqui, 9 traços de personalidade. E cada um de nós tem um desses traços a vida toda. Isso está muito ligado a uma motivação profunda. Portanto, há aqui 9 grandes motivações que estão inconscientes. O Enneagrama ajuda-nos no início a compreender qual é a nossa motivação principal, se bem que nós tenhamos características de todas as outras, mas há uma que é uma chata, é aquela que está ali permanentemente, apesar dela estar altamente subterrânea, mas é ela que vai indicar na nossa vida o que é que nós vamos achar verdade e o que é que nós vamos achar mentira. A questão está que, quando nós compreendemos que há mais 8 visões do mundo, porque aqui trata-se efetivamente de 9 grandes visões do mundo, quando nós reparamos que a nossa visão é uma delas e que, portanto, há mais 8 grandes visões, o nosso nível de consciência pode aumentar muito. Porquê? Porque nós passamos a respeitar muito mais os outros. E isso é fundamental. Nós passamos a ver que a nossa é efetivamente uma posição e que está relacionada com as crenças que nós fomos desenvolvendo. Não mais do que isso. Mas não, e não Houve acha que. influências biológicas. Desculpa só, houve influências biológicas e hereditárias do meio em que estávamos, etc, etc. Já ali um conjunto de crenças que nós temos e que achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. E, portanto, achamos todos que têm que ser vistos pela nossa medida. Não. Há pessoas que pensam exatamente ao contrário do que nós pensamos para atingir exatamente a mesma coisa. E qual é que é? É que todos queremos ser amados, respeitados e aceitos. Só que há 9 grandes estratégias para nós conseguirmos isso. E não considera que há vamos usar a palavra desafio para não pôr aqui problema, não é? E eu sinto, enquanto jovem, pronto, acho que até é uma característica, faz parte dos jovens, não é? Como estamos num processo de, pronto, a abrir-nos ao mundo e às experiências e a tudo mais, não há depois muitas vezes uma confusão nessa abertura de consciência por depois ir atrás de um esforço, ou seja, já é um objetivo, virar um objetivo, isso não entra aí com uma questão
ou seja, não acaba por virar um bocado a moeda, ou seja, quando a pessoa já fica tanto, quer aumentar a consciência dela, quer estar mais atenta, quer estar mais conectada, e acaba por ir para o lado contrário, ou seja, isso começa a afetar de uma forma negativa. Vamos lá ver. Para umas pessoas sim, para outras não, para outras mais ou menos. Ok. Se eu estivesse num workshop e colocasses essa questão no workshop, eu diria: isso já diz muito da tua personalidade. Uhum. Ok? Ou seja, há aqui, obviamente que é assim, é normal, é a tua própria visão do mundo. Eu também via o mundo de uma forma, antes deste contacto com as questões mais profundas do Enneagrama, desta sabedoria do Enneagrama, eu via as coisas muito mais, de uma forma muito mais quadrada. E comecei também a perceber, foi a procurar colocar-me nos olhos dos outros, nos sapatos dos outros, a perceber, a procurar perceber isso de uma forma diferente. Não é? Porque não pode ser só se nós ficarmos limitados só àquilo que nós achamos e a partir daí criarmos convicções, que é o que nós normalmente fazemos, convicções muito profundas, elas estão todas enviesadas, elas estão apenas de acordo com a nossa maneira de pensar, com as nossas crenças e com as nossas convicções. Isso faz parte daquilo que nós chamamos a nossa própria identidade. Só que a nossa própria identidade, se não tiver em conta o conjunto, temos que o todo, ela fica muito coxa. Nós pensamos que somos muito completos. É muito interessante. Aqui há sei lá, uma meia dúzia de anos, nem isso. Os livros de ajuda pessoal, temos que agora são, está muito tipo, mas eles eram colocados nas livrarias, nas secções mais esquisitas. Ganharam autonomia, obviamente, ao longo destes últimos anos, porque as pessoas estão numa procura incessante de respostas para as quais não estavam minimamente motivadas. Eu, quando digo as pessoas, eu estou incluído nessas pessoas. Estamos todos incluídos nessas. Este dia menos dia nós interrogamos-nos, podemos interrogar-nos até uns anos atrás, entre aspas, cumprir o meu serviço militar do exército, uma questão logística ou qualquer de eu vir a Lisboa, de depois já poder ficar em Lisboa no fim de semana, e disse lá ao meu superior, dei-lhe essa indicação, já que, e ele mandou-me calar, disse, você não tem que pensar nada. Isso já está tudo pensado. Aquilo chocou-me, eu estava a tentar ajudar, mas você não tem que ajudar nada. Você não tem que pensar. Nós indicamos, você faz. Mais nada. Ok. E o serviço militar já nem é obrigatório. E era a instrução militar, não era a formação militar. E há aqui uma grande diferença entre a instrução e a formação. Ela vai no sentido de... A formação é, ou melhor, a instrução é, eu digo como, mas não tenho que dizer porquê. Por isso é que era a instrução primária também, para as crianças. Eu digo como e não digo porquê. E tu estás aí para obedecer, que é o obedece quem manda quem. No caso, como e porquê. E agora até já tenho que dizer para quê. É mais do que porquê, é para quê. Tem que ser algo mais para a frente, é algo mais grandioso nesse para quê. E nós estamos num momento disso, por isso é que as pessoas estão nessa procura e os livros têm essa popularidade. Eu estava a falar dos livros por um aspecto que é, quando eu leio um livro, e com o maior respeito por todas as pessoas que o escrevem, obviamente, e que fazem muito bem em fazer, e que ajudam muitas pessoas, nem que seja só 2 ou 3 por cada livro, é muito bom para
ao despertar, e isso tem um efeito multiplicador mais tarde. Quando eu leio o livro, eu percebo normalmente qual é o tipo de personalidade do escritor. Isto porque normalmente é feito de acordo, o livro é escrito de acordo com a sua visão do mundo. E é engraçado que depois há tendência no tipo de personalidades que escrevem livros. Aliás, o meu último livro ligado ao empreendedorismo e ao Enneagrama, que escrevi com o Luís Matos Martins, um grande especialista na área do empreendedorismo, e o empreendedorismo é uma decisão mental de eu vou construir qualquer coisa diferente. Eu não me limito a ficar aqui à espera que os outros façam. Portanto, quando se associa à personalidade, foi muito interessante nós verificarmos tudo que fizemos para a elaboração do livro, que há personalidades que são muito empreendedoras, há personalidades que não são nada empreendedoras e há outras que mais ou menos. Então, no caso desses livros da autoajuda, a questão é que há pessoas que têm tendência a comunicar, mais tendência a comunicar, entrar em ação e escrever esse livro. Há mais umas do que outras, obviamente. E aí reflete sempre a sua própria personalidade, a sua persona. E persona vem de uma palavra muito interessante do grego. Ou melhor, a personalidade é que vem de uma palavra interessante, que é persona. E essa persona, o significado de persona é máscara, exatamente. Ou seja, é aquilo que nós não somos, mas achamos que temos que ser para conseguir viver aqui. Estamos aqui a respirar. Queria só dar aqui uma última volta numa coisa, eu não sei que horas é que são, António, deixa eu só confirmar para ver como é que o António está de tempo. Eu não consigo ver porque tenho aqui a minha... São 4h05, portanto já são 10h05, portanto se cá vamos encerrar. Eu ia só, para se puder só encerrar, voltando aqui ao Jesus, nós já, pronto, numa conversa anterior que tivemos, disse-me de alguma maneira, não é, que Jesus ainda está por cá, não é? Ou seja, através, não vamos entrar agora aqui no porquê, nem no senão, nem da questão das reencarnações, mas ele ainda anda por cá, ou não? Como é que pode agora aqui concluir só aqui no Jesus e no Will? A questão é muito simples, não é? Porque temos falado aqui, pelo menos eu tenho falado muito aqui nesta hora em pensamentos. O meu pai faleceu no mês passado, ele também está por cá. Neste momento está aqui, eu falei nele. Uhum. A questão base é que são pensamentos, tudo isso são pensamentos. Isso são os tais aspectos simbólicos que estão aí. Portanto, quando nós falamos em termos de corpo, e se nos confundimos mais uma vez com o corpo, estamos todos enganados. Nós somos muito mais que um corpo. A nossa corporalidade é o quê? É pó e água, mais nada. Então o que é que está por trás? Está por trás de uma mente muito poderosa. É tal mente que, digamos, quando é afirmado que nós somos feitos à imagem e à semelhança, à imagem e semelhança de uma coisa espiritual, uma coisa mental. Não é a imagem e semelhança do corpo. Isso é aquilo que se chama antropomorfização de uma figura de um Deus. Mas este mental que fala é um mental mais inconsciente no sentido, ou seja, do sentido misterioso do termo, não é? No sentido incognoscível do termo. Não é tanto. Ou seja, ele só é inconsciente enquanto não entrar no consciente. A partir do momento, vamos lá ver em termos práticos, se eu tiver um processo qualquer inconsciente, mais práticos ainda, se eu não perceber que sou teimoso, eu não vou aceitar que me digam que eu sou teimoso. Mas é um processo infinito, certo? Ou seja... Quando eu consciencializo que efetivamente sou teimoso e assumo, isto passa-se em relação aos vícios também. Não, isso eu percebo. No alcoolismo, não é? Eu não aceito que sou, eu nem percebo que sou.
dependente. Mas será possível, ou seja, pegar na vida, não é? Aqui trocar a teimosia pela vida, por tudo, não é? Esse tudo nunca vai poder passar totalmente ao consciente, não é? Ou seja, ou a não ser que, pronto, cheguemos a um tal estado de unidade em que Claro. navegamos nesse. Claro. Isso é o sentido de desenvolvimento do nosso próprio ser. Ok, Só que isso não é possível a nível da matéria. pronto, ok. Como diz uma amiga minha, lembra-te sempre, tu és um ser e somos todos uns seres espirituais a viverem uma experiência material, uma experiência física. Não somos seres físicos que de vez em quando podemos viver uma outra tipo de experiência que chamamos espiritual ou de outra forma qualquer. Mas que não é, digamos, não é uma experiência física, mas metafísica. Né? Isto está virado ao contrário. E quando nós percebemos esse jogo, o jogo muda, as cartas mudam todas, a compreensão muda. António, muito obrigado aqui pela sua partilha. E pronto, olha, desejo os maiores sucessos aí na experiência com o filme. Já Invulnerable. já podemos tirar a máscara agora. Já podemos, sim senhor. Foi aqui uma entrevista às escuras. Possivelmente devíamos pô-la assim para dar o exemplo, mas não há necessidade. Ficamos assim, mais já cirurgião com a máscara aqui, Já depois após da operação. após esta nossa cirurgia mental. E pronto, olha, muito obrigado aqui pela partilha, pela conversa. Eu agradeço esta oportunidade e Pois, saúdo. E saúdo a tua forma de estar, que é própria também da juventude e que é excelente. Essa forma de estar irreverente e de querer criar coisas novas e coisas diferentes, isso é muito bom. E agradeço-te muito de vires buscar outras, outras opiniões, que com não? certeza ajudam também a agitar, a agitar outras mentes. Causa burburinho. E pronto, olha, esperemos ver agora o filme em breve, ou seja, no breve tempo de 2, 3 anos, 4 anos, o que for, Sim, para sim, que ele ganhe corpo. ok. Aquele conteúdo, não é? Espírito já tem. Muito bom, muito bom. Obrigadíssimo. Um grande abraço, António, muito obrigado e tudo a correr bem. Obrigado. Tudo ótimo. Um Obrigado. abraço. Obrigado.